obtiveram um sucesso e ela conseguiu, através dessa estratégia, né, permanecer no emprego. Ele, no fim, contratou ela. Então, eu acredito também que seja uma forma de estratégia. Uma outra coisa, para passar a palavra para minhas colegas também, que eu reparei, é que, apesar deles fazerem essas repetições, isso também traz um risco para a saúde deles. Percebe-se que traz risco também, porque eles também estão em sofrimento. Então, através dessa terapia indireta, vamos dizer assim, trouxe uma melhoria para eles. E sem eles perceberam, todos se tornaram amigos ali, né? Resolveram até sair depois, acho que para tomar alguma coisa, eles iam marcar alguma coisa para fazerem juntos, né? E ali acho que é continuar a terapia, conforme o médico tinha planejado, vamos dizer assim. Legal, Fernanda. Bom dia, Pro. Bom dia, Thalita. Tudo bem? Tudo bom? Eu fiz tanta anotação desse filme que eu não sei nem compartilha conosco. Que eu vou compartilhar aqui. Eu achei assim, o que eu mais achei interessante é que ele mostra bem as características do toque mesmo, né? E ele mostra assim de forma ampliada, mesmo sendo uma comédia o filme, né? Por que ele mostra de uma forma ampliada? Porque ele mostra as várias diferenças do toque, por exemplo, a Ana Maria com o toque de verificação, né, o Otto com aquele toque de simetria, né, de não poder pisar nas linhas. Então, assim, são vários tipos, né, o da limpeza, que de repente para algumas pessoas é o que elas conhecem, o da organização. Então, assim, ele pega todos. E o que eu achei assim interessante é que ele mostra pra gente as duas características principais do toque, né? Porque tem o pensamento obsessivo e tem o comportamento compulsivo. E para ter toque, a pessoa pode ter um ou os dois. E na Ana Maria, essa questão do pensamento obsessivo, ele é muito nítido, porque assim, ela não tem só a verificação. Tem um momento ali no filme onde ela começa a falar o que ela tem e de repente ela para tudo e ela chega até a assustar eles, porque ela fala assim, eu penso umas coisas, vem uns pensamentos na minha cabeça que parecem que não sou eu, parece que moram outra pessoa dentro de mim, duas ou três, né, e ela faz aquilo assim como se fosse um suspense, né, então dá aquele ar bem de que o pensamento realmente não é bom, né, e isso me chamou muita atenção, porque através desses pensamentos obsessivos, quando vem aquele pensamento intruso ali na mente dela, e provavelmente é um pensamento ruim, de que ela pode matar alguém, ela começa a disparar ali aquele sinal da cruz, né? Então, assim, eu achei o filme muito completo nesse sentido. Ele mostra para nós algumas técnicas, né, como desafiar a crença-regra, né, que seria a crença intermediária. Ele mostra a técnica do enfrentamento. Para mim ficou assim muito nítido a técnica do enfrentamento nos três, mas na Blanca foi muito forte, né, porque todos ficaram segurando ela lá, as mãos dela para ela se sujar na pia, né, e o quanto aquilo para ela era difícil. Então, assim, eu achei muito completo. Outra coisa, assim, que eu percebi também, que eu até fui buscar, é a síndrome de Tourette, né, que é a que o Dr. Palomero tem, e aí eu descobri que ela é uma síndrome neuropsiquiátrica, então, na verdade, por isso que ele fala que não tem cura, porque a remissão dela não é como a remissão do toque, que a pessoa pode ficar estabilizada, né? A remissão do Tourette, ele é mais difícil, né? Ela não é total, ela é parcial, então aqueles tiques nervosos ainda vão permanecer, aquelas manias, as palavras que saem, né? E eu achei assim que a grande sacada do filme, para mim o que foi assim mais genial entre tudo que eu anotei, é a forma como o Dr. Palomero, dentro da conduta dele, ele conseguiu se sobressair como um profissional de sucesso. Porque desde o começo do filme eles falam, né? Ele viaja, é muito difícil conseguir um horário com ele. E eu fiquei pensando como ele,
com essa síndrome de Tourette, ele ia conseguir ser um profissional de sucesso, né? Porque se a gente vai num psicólogo e de repente ele começa a falar um palavrão desse, a gente nunca mais volta, né? Então ele transformou aquela síndrome dele, ele ressignificou e ele faz parte do grupo, né? Ele achou uma forma de tratar os pacientes, fazer parte do grupo, ser importante, mesmo tendo a síndrome. Então, assim, eu achei uma sacada genial, né? Então, assim, eu anotei muitas coisas, mas eu acho que essas já fica legal aqui para nossa discussão. Muito legal, Thalita. Obrigado. Nada. Obrigado pelas suas contribuições, viu? Excelente. Excelente. Bom, suas anotações são muito interessantes, né? Mas eu preciso aí, sinto necessidade de frisar aí a síndrome do terapeuta, do médico, enfim, mas do terapeuta nesse momento, e que isso não foi em momento nenhum, ou talvez ali durante o filme, né, naquela condição, naquele contexto no qual ele estava, um impedimento para ele desenvolver uma excelente prática profissional, né, Thalita? Como você disse, Sim, ele prof, significou... foi isso que eu achei genial. Ele pegou algo que ele tinha e ele conseguiu manter aquilo não foi um empecilho, né? Ele fez com que as pessoas não tivessem o preconceito, né? Porque eu acredito que se ele atendesse sozinho cada um deles, a pessoa ia achar estranho quando ele desenvolvesse ali aquele pensamento, né? E não, ele se colocou como uma pessoa também com transtorno, né? E a forma como ele... eu percebi assim, a forma como ele conduz, porque eu percebi que ele era o Dr. Palomero alguns instantes depois que todos chegaram e que ele começou a falar algumas coisas. Então, assim, ele faz a intervenção muito sutilmente, ele conduz bem sutilmente o grupo. Então, assim, eu achei genial. Eu acho que é o que mais me marcou, assim. Legal, muito bom. Quem mais? Eu quero falar um pouquinho. Gil? Oi. Então, nós já fizemos uma live a respeito do toque. Aí nós percebemos que o toque tem vários aspectos que leva a desencadear o toque, algum tipo. Aí aquela moça que ela fala, toda hora ela fica repetindo, ela falou que começou a partir da morte do pai, então ali deu para perceber que começou a partir de um trauma, pelo menos o que ela percebeu, né, que começou ali. E no caso de criança, ele começa em menino a partir de 10 anos, nas meninas no final da adolescência. E no caso dela, ela percebeu que começou a partir da morte do pai, após passar por um trauma. A falar aquelas palavras repetidas, sim, sim, não, não. Uhum. Desculpa. Eu entendi isso. Essa parte me chamou a atenção. Quando ela falava assim, começou a partir da morte do meu pai. Quando eu perdi meu pai, eu comecei a ficar assim, falar repetido. Repetir as palavras várias vezes. Entendi. Professor? Oi? Contribuindo, né, para nossa conversa, eu poderia falar assim, o que eu percebi e que eu senti que é muito importante é a interação, né, entre o grupo e das questões de cada um, né, porque cada um tinha seu problema, sua dificuldade que interferia muito no dia a dia, nas relações, igual as meninas falaram, mas que ao falar de cada questão para o outro, e aquela empatia até, né, porque eles têm que ter, porque mesmo assim deve ser muito difícil, foi fazendo com que eles amenizassem o sofrimento deles, assim, amenizassem não, começassem a entender que todo mundo estava ali lutando e vivendo e tentando, né, e quando o médico, né, que estava ali inserido junto na história, ele, em alguns momentos, desde o começo, né, ele fala, você tem a síndrome tal, aí explicava.
E ao eles perceberem que tinha outra, assim, porque dava, assim, ali nos personagens, né? Eles não sabiam que tinham outras síndromes que eram muito mais difíceis. Aí então essa interação, essa união, o auxílio um ao outro, independente de ser de profissionais, mas entre eles, auxiliou naquele enfrentamento, né? Então, o enfrentar as questões, e também o autor, né, do filme e tal, eu senti que ele quis passar isso mesmo, para que as pessoas olhassem mais para o outro, né? De repente, não nós, profissionais de psicologia, assistimos tentando buscar os dois lados, mas, assim, no público em geral, vê isso, que a gente precisa ter mais empatia com o outro, e também que as nossas questões precisam ser faladas, expostas, para que o outro acolha, e que a gente veja o quanto é possível, de repente, alguém está enfrentando aquele mesmo problema, mas que ela pode mostrar um outro olhar. Então, acho que seria isso, sim. Legal, Mas Luciane. Legal. Ô, Pro, Muito boas suas observações. Oi, Ana. e a gente vê muito isso, né, no início, quando a Blanca chega, e aí ela fica assustada, né, com o doutor, e aí ela começa aquela correria e tudo mais, e quando o, o Emílio, ele dá a oportunidade de ouvir, né, o que ele tem, o que o doutor tem, né, porque ele falava as palavras obscenas e tudo mais, e aí ele pega e começa a defender ele. Então, ele fala assim, não precisa pedir desculpa, você não entende? Ele não consegue controlar, então ele começa a defender. Então, eu achei muito interessante o quanto é importante você se colocar no lugar do outro, porque enquanto ele não entendia, estava ocorrendo aquilo tudo, e depois que ele passa a se colocar no lugar do outro, passa a entender o que o outro tem, ele compreende, ele quer ajudar, e ele quer que as pessoas entendam. Não é culpa dele, não precisa pedir desculpa, não é culpa sua, você não consegue controlar. Então, é isso que a Lê falou, né, também, de conseguir se colocar no lugar do outro, é muito interessante. Empatia, né, que o pessoal tá mencionando. E o filme, apesar de ser uma comédia, ele em nenhum momento ele desrespeita, né, o transtorno, a pessoa em sofrimento. Ele apresenta de forma cômica, mas muito profunda, muito complexa, todas as questões de uma pessoa em sofrimento psíquico, né? sim, até vem uns flashbacks, né, da história de cada um, assim, no meio do filme, né, mostrando o quanto eles foram prejudicados, né, o quanto é difícil para eles, para cada um. E a gente aprende muito. Né, professor? Mostra de forma leve como é a realidade deles, né? Que é uma realidade em sofrimento, de uma forma cômica. É um filme bem engraçado, mas é uma realidade que existe e que nós precisamos olhar o outro mesmo, como a Ana falou. O legal é no final, né, Pro, que mostra assim o progresso deles, né, de cada um deles. Mostra a Blanca pegando um neném no colo, mostra o rapaz atravessando a Lili no colo ali a faixa de pedestre, mostra o taxista jogando fora, porque ele tinha também o transtorno de acumulação, né? Eu acho assim muito interessante que mostra as melhoras, né? Mostra que não é de repente que você vai melhorar, mas mostra que é gradativo. Eu achei muito, muito fofo essa parte do final do filme. Legal. E também, professor, eu posso estar errado, mas o filme também meio que é um tapa na nossa cara, né? Porque a gente, como futuros profissionais, a gente está sendo, pelo menos o pensamento da maioria, aquela terapia do modo tradicional, né? E o filme mostra ali uma terapia completamente diferente. Eu, como futuro profissional, nunca pensaria em juntar essa galera toda, fazer uma terapia em grupo. E meu, a minha cabeça tá aqui pirando, acredita?
Vocês fazem alguma ligação com os aprendizados do filme e a disciplina de Clínica Ampliada de Saúde Mental? Sim, quando começou o filme, com a história da secretária, o jeito dela, né, de não ser muito empática, começou a vir bem a matéria, assim, tudo que a gente discutiu ao longo desse período aí do semestre, a empatia, o acolhimento, tudo isso ficou vindo, assim, na minha mente durante aquele processo, porque, assim, eles não tinham o acolhimento da sociedade, né, eles não, assim, mostra eles chegando, mostra eles no trabalho, no ambiente de trabalho, mostra a dona Ana Maria descendo e saindo do ônibus um monte de vezes, assim, você percebe que ninguém tá nem aí para eles, né? Eles são muito sozinhos, mostra que eles são pessoas que vivem a solidão. Então, assim, tudo isso foi permeando a minha mente, como eles foram atendidos, como eles eram sozinhos, como eles eram discriminados pelo grupo, né? Alguns nem pertenciam, o taxista ali com os passageiros. Então, assim, eu fiquei pensando, poxa, como às vezes tem alguém do nosso lado com uma situação dessa e às vezes a gente ignora, né? Também, né? Uhum. Professor? Tem até uma fala da Blanca que ela fala assim: às vezes a limpeza ocupa tanto do meu dia a dia que eu mal tenho tempo de viver a vida, por exemplo. Acabei me isolando do mundo. Essa fala é Professor? profunda, hein, Ana? Essa fala dela é bem profunda, viu? E faz a gente pensar, hein? Precisa fazer a gente pensar, refletir enquanto profissional de saúde mental, né? Professor? Oi, Fernanda, pode ir falando. E está fora do consultório, é a clínica ampliada. Está fora do consultório, em lugares que a gente nem imagina que possa acontecer uma terapia. Está fora do consultório, é ampliada. Foi isso que eu relacionei. No caso do filme, onde que estava essa terapia, Fernanda, que você observa? Estava fora do consultório, vamos dizer assim, na recepção, na sala de Na espera. recepção. Isso, na sala de espera, né? Porque é Isso. fora do consultório, porque as pessoas pensam, é só dentro do consultório. Não, a matéria me ensinou que o setting pode ser em um local, qualquer local, desde que a gente que faça o trabalho corretamente. É isso? Isso. Excelente observação, Fernanda. A ideia de clínica ampliada, que a gente tem discutido ao longo dos nossos encontros, né, que essa disciplina nos proporciona, não é só a disciplina em si, mas você vai encontrar essa estratégia, eu até diria essa concepção, melhor dizendo, de clínica ampliada, puxa, no serviço público, no serviço privado, na prática médica, na prática de profissionais de saúde mental. Então, é uma concepção que nos orienta no sentido de transpassar ou ultrapassar, numa proposta terapêutica, numa prática profissional, as paredes do consultório. O setting, ele pode ser, sim, claro, o seu consultório, mas é importante que você não se esqueça, ou que você tenha isso como fazendo parte da sua prática, uma postura profissional que ultrapassa as paredes do consultório, né? Como a Fernanda muito bem observou, na recepção, na sala de espera, há uma proposta terapêutica efetiva e acontecendo, né? Muito legal. E é interessante porque para a psicanálise, a, a terapia ela só começa dentro do consultório, né? Eu lembro de uma fala da Laura durante os estágios. Então, tem de abordagem para abordagem, né, Ana, vai ter alguns posicionamentos teóricos, né, que podem variar, mas a concepção de clínica ampliada em si, ela até mesmo transpassa essas abordagens teóricas todas. Se nós olharmos aí para a história do próprio Freud, ele praticou a clínica ampliada em alguns momentos. Em alguns momentos fora do seu próprio consultório ali, ele tinha algumas interações terapêuticas com pessoas, viu?
Mais alguém quer falar algo, gente? Professor, professor, Estamos todos te ouvindo, Silvana. Fica à vontade. bom dia para todos vocês. Diante de tudo que foi falado, né? O que me trouxe também esse filme foi, lógico, né? Assim, professor, a dificuldade deles, né? Toda a dificuldade, como é conviver com esse transtorno. É bem caótico a coisa, né? E uma coisa também que me chamou muita atenção foi as crenças, né, professor? As crenças que nós carregamos. E se o senhor me permite, né, eu falar de um fato que eu acompanhei assim, foi de uma vizinha minha que tinha esse problema, né, de toque, só que ela não sabia que ela tinha esse problema. Depois, mais tarde que ela foi diagnosticada com esse transtorno, e foi devido a uma crença, né? Que quando ela era pequena, a mãe dela não queria que ela se sujasse, não queria que ela brincasse na terra, não queria que ela se juntasse com as outras meninas, ia fazer bagunça, que ia se sujar. E ela foi adquirindo ao longo do tempo, né? Essa mania, né, de sempre estar limpa, minha mãe vai brigar, cuidado quando você tocar nas coisas, menina, que você suja tudo. E sempre falava, você quer ser porca? Você quer ser porca? Sempre ela colocava isso para a menina, né? E ela foi crescendo dessa maneira, sempre limpando as coisas, sempre limpando. Isso foi se tornando uma mania dela. Chegou ao ponto, professor, dela colocar plástico em todas, assim, no sofá, no tapete, ela colocava plástico em tudo, aqueles plástico grosso, ficou uma coisa assim bem crítica, né? Então, o profissional, professor, ele tem que estar assim bem perceptível, né? Quando esse paciente chega, porque vamos se dizer que a pessoa vem cheia de espinhos, né? E as crenças, principalmente. Vem muitas coisas, principalmente as crenças que nós carregamos ao longo da nossa vivência, né? É muito importante nós estarmos perceptíveis a essas crenças que o paciente carrega, né? E tirando esses espinhos, né? Com as técnicas das nossas abordagens. É isso, professor. Muito bom. Muito boas suas observações. Mais alguém quer fazer algum comentário? Tem mais alguma contribuição? Estava lembrando aqui, no começo, o Dr. Palomero, ele elogia o Emílio, né, o taxista, ele fala assim, você é um gênio. Então eu achei que isso mostra pra gente, a gente aprender a ver o lado positivo das situações, né? Porque assim, ele elogia, ele fala, nossa, você é um gênio, como que você faz conta dessa forma? Então assim, ele viu um lado positivo naquilo, né? Então eu achei que às vezes a gente também precisa aprender a ver o lado positivo das coisas, né? Das situações, porque realmente é um transtorno, é um toque, ele conta muito, mas de qualquer forma ele mostra realmente uma habilidade ali com o raciocínio lógico, matemático, né? Então, assim, isso me chamou a atenção também. Verdade, Thalita. Bom, o filme, vocês falando e compartilhando aí as suas anotações, suas percepções, eu não sei em vocês, mas em mim dá vontade de assistir novamente. Porque ele está cheio de ensinamentos. Apesar de ser uma comédia, né, estar nesse gênero, é um filme que respeita e que aprofunda e que nos convida a uma reflexão. E são tantos os ensinamentos, são tantos os pontos reflexivos que o filme nos apresenta,
que talvez a gente tenha que discuti-lo algumas vezes, assistir outras, e o que vocês compartilham nesta manhã tem muito para nós pensarmos aqui em clínica ampliada e saúde mental. O TOC, o chamado TOC, é o transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno que tem critérios diagnósticos, que está lá elencado no CID, com o código de F42. É um transtorno que acomete muitas pessoas. Existem alguns tipos, algumas características do transtorno obsessivo compulsivo. É importante, a gente saber também que obsessivo, a palavra obsessivo vem de obsessão, e ela está relacionada a pensamentos repetitivos, rígidos, inflexíveis. E a palavra compulsão, ela está relacionada a comportamentos repetitivos. Nem sempre um comportamento repetitivo vai ser classificado ou essa pessoa receberá um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, Existem critérios para que a gente chegue a esse diagnóstico. Porém, quero chamar a atenção e compartilhar com vocês aquilo que vocês já estão compartilhando. O que a gente tem conversado aqui em Clínica Ampliada e que o filme nos apresenta é que muitas vezes nós profissionais de saúde focamos a nossa atenção para o diagnóstico, para a doença, para o transtorno. E quando nós fazemos isso, nós tiramos os nossos olhos e a nossa atenção da pessoa que está diante de nós. O Palomero, o terapeuta, o médico ali no filme, ele faz isso em vários momentos. Ele está proporcionando um tratamento, uma proposta terapêutica. Não só ou não para o transtorno obsessivo-compulsivo em si, mas para as pessoas que ali estão. E ele proporciona isso pensando numa clínica ampliada, fora do consultório, ali naquela recepção, a partir da recepção, e a proposta terapêutica começa a acontecer desde que a pessoa agenda a consulta, entra na clínica, na recepção, e ali na sala de espera tem essa intervenção em grupo, esse atendimento em grupo, pensando nos benefícios terapêuticos da interação humana em grupo. Ali nós poderíamos falar ou conceber aquele grupo como um grupo heterogêneo a partir das pessoas, mas um grupo homogêneo por conta do transtorno, do diagnóstico. Uma questão diante de tudo isso é que o filme ele demonstra a importância da interação humana, os benefícios alcançados com essa proposta terapêutica que tem um embasamento teórico, científico, a necessidade de nós olharmos mais para a pessoa do que para o transtorno, de externalizar o problema e não fazer do problema parte da pessoa, a necessidade da empatia, do cuidado, de um olhar, como a Thalita mencionou, mais positivo e menos acusatório, menos de julgamento, menos de imposição, talvez. É como que se alguém que chegue diante de nós, profissionais de saúde mental, olha,
isso já proporciona, de alguma forma, para muitas pessoas, uma aura de superioridade. E alguém que chega diante de mim, um profissional de saúde mental, com toque, com depressão, com ansiedade ou com qualquer outro tipo de transtorno, essa pessoa está no nível abaixo. Isso é uma proposta de segregação, uma proposta horizontal, verticalizada, né? Profissional acima, pessoa doente abaixo, e eu tenho o remédio, eu tenho o conhecimento que pode ajudar você. Numa proposta de clínica ampliada, e o filme nos apresenta isso cai por terra. A nossa abordagem é verticalizada, somos profissionais, e o filme mostra isso quando fala da síndrome do Palomero e da sua interação, fazendo parte daquele grupo. Essa proposta verticalizada em que eu não sou melhor, eu não sei mais, eu me capacitei, eu estudei para poder ser um profissional de saúde mental, e agora, diante de pessoas que virão até mim com vários transtornos e sofrimento psíquico, a gente vai estabelecer uma relação humana de troca e de compartilhamento, e essa troca, esse compartilhamento, essa interação, que da minha parte possui um embasamento teórico-científico, vai proporcionar o desenvolvimento dessa pessoa que chega até a mim. Isso é maravilhoso, e esse filme apresenta isso de forma sensacional. Bom, eu acredito que seja isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tem alguma consideração? Eu tenho uma dúvida. Sim. Quando fala lá, quando tem o taxista, né, que ele tem o toque lá de ficar contando, ele tem como transtorno associado a acumulação. Isso acontece geralmente do toque, de ter outros transtornos assim, desse tipo, como acumulação associado, ou ele é separado? Por exemplo, ele tem 2 transtornos. Isso é uma dúvida mais no sentido diagnóstico mesmo. A acumulação, ela é uma característica ou uma ramificação do próprio toque. Há um comportamento compulsivo de guardar coisas, ou de colecionar, ou de não se desfazer de coisas, né? Porque esse comportamento compulsivo, ele está relacionado a um pensamento obsessivo de que eu não posso jogar fora, isso vai me fazer falta, isso será importante para mim. As pessoas, né, falam com muita frequência dos acumuladores, tem até algumas séries, né, que falam dos acumuladores. Você pode até encontrar alguns termos como acumuladores compulsivos. A própria acumulação já é um comportamento compulsivo. Então, a primeira leitura, muito provavelmente, seja de um transtorno obsessivo compulsivo, que é caracterizado por um comportamento de acumular coisas, objetos. Assim como o da limpeza, assim como o da simetria, o das contas. Entendi, Pro. É porque no DSM agora tem, né, transtorno de acumulação, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Então, à medida que o DSM e o CID, né, são catálogos de doenças, né, Thalita? E à medida que esses comportamentos vão se tornando, eu diria, mais frequentes, mais presentes, eles vão trazendo critérios, né? Mas, puxa, para eu diferenciar o transtorno de acumulação e o transtorno obsessivo compulsivo, eu vou me requisitar as diferenças que talvez eu não tenho aqui agora, mas que sejam características de cada transtorno lá nesse manual no DSM ou lá nesse catálogo no CID, né? É a única forma, quando eu vou falar de um critério diagnóstico especificamente, lá nesses critérios.
Mas aqui dentro de uma proposta terapêutica, a primeira leitura que eu faria é o pensamento obsessivo, o comportamento compulsivo, que está fazendo com que essa pessoa acumule objetos. Se, a partir da minha avaliação, eu encontro critérios diagnósticos para, não, é um transtorno de acumulação, ok, mas o quanto eu caminho, né, nessa proposta terapêutica, quando eu faço essa diferenciação? Isso é importante, sim, porque está lá no DSM. Mas a primeira leitura eu faria essa interpretação inicial. Claro que necessário também o prosseguimento na avaliação, né? Para fazer a diferenciação e poder propor a intervenção adequada. É bem complicadinho, né, Pro? Porque assim, como a gente está estudando clínica ampliada, a gente está focando na pessoa, né? Uhum. Aquela questão da empatia, de fazer as coisas mais humanizadas. E quando você faz isso e vê, assim, essa questão do diagnóstico, de entender lá o DSM, você corre o risco, às vezes, de se perder, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque, assim, não focar ali na doença, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que compreender, né? E é difícil, às vezes, compreender essas ramificações, né? Sua pergunta é excelente, Thalita. Sua pergunta é excelente. Mas esse cuidado que você coloca, ele é indispensável. Na terapia cognitivo-comportamental, se utiliza diagnósticos, né? Utiliza-se o CID, utiliza-se o DSM, falamos de hipótese diagnóstica, mas como nós precisamos ter cuidado para não fazer disso o foco da nossa atuação, sabe? Aquela pessoa não é um acumulador, aquela pessoa é uma pessoa em sofrimento psíquico, né? Aquela pessoa não é um toque, aquela pessoa é uma pessoa em sofrimento psíquico, é uma pessoa cheia de potenciais, cheia de qualidades, cheia de virtudes, e que o profissional talvez chegue lá ao transtorno obsessivo compulsivo, ou chegue ao transtorno de acumulação, mas só como um referencial ali, talvez, para uma proposta terapêutica, né? Mas a humanização e o foco nessa pessoa é muito mais importante do que esse diagnóstico em si. Porque se você for olhar lá para os critérios, tanto de um como de outro, puxa, vão ser nuances ali de características de um e de outro, sabe? E que o quanto isso pode auxiliar ou não, né, o trabalho do profissional de saúde. É importante, claro, né? Desde que a gente não perca de vista a pessoa e não a transforme num acumulador, né? Por exemplo. Sim, Pro. Obrigada. Pessoal, mais alguma coisa? Excelente, né? Pro, a Mari só pediu para mim avisar que ela não ia conseguir participar da aula por alguma dificuldade, mas ela falou que encaminhou a mensagem no privado. Tá bom, obrigado, Ana. Bom, eu preciso compartilhar com vocês. Acho que a gente tem mais uma meia hora aqui, pode ser? Sobre matriciamento. Pode sim, Pro. E aí, semana que vem, a gente volta nesse assunto, no matriciamento. E eu gostaria de convidá-las e convidá-los para a gente fazer mais uma discussão no dia 24 de novembro. Sem ser na próxima, na outra semana. O filme agora é o Se Enlouquecer, Não Se Apaixone. Tem na Netflix, professor. Tem na Ótimo Netflix, filme, né? ótimo filme. Esse filme é excelente também. Assistam com esse olhar crítico, com esse cuidado,
façam as anotações, tá bom? Tragam várias, compartilhe todas que for possíveis, todas que forem possíveis, né? Lembrem aí dos conceitos, das conversas, das discussões em clínica ampliada e saúde mental ao assistir, tá bom? Se enlouquecer, não se apaixone. Fórum dialogado para o dia 24 de novembro. Valendo 900 pontos, tá bom? O de hoje valeu 800. Que essa discussão possa frutificar e que ela possa ser muito útil para a nossa prática profissional. Tá bom, gente? Ok, professor, só voltando aqui rapidinho na parte do toque, que a gente estava comentando, é mais uma reflexão, né, minha. Em tempos de pandemia que a gente está vivendo agora, eu imagino o número de novos casos que tenham surgido, né, devido à higiene pessoal, ficar limpando a mão direto, que para uma pessoa com a mente sadia já foi complicado. Eu imagino aqui as pessoas que já têm um toque, o aumento da angústia dessas pessoas, e sem poder sair para procurar ajuda, muitos não sabendo mexer na internet, né? É, é uma coisa meio complicada, né? Ô, Rafael, você menciona algo importante também. Eu não vou falar de causa e efeito no surgimento de um transtorno, né? Como você colocou. Eu não tenho condições de falar que um transtorno se originou por conta deste acontecimento, deste evento. Mas eu vou considerar aspectos biológicos, psíquicos, sociais, culturais, para o surgimento e para o desenvolvimento de um transtorno. Um evento traumático pode ser, sim, um contribuinte para o desenvolvimento de um transtorno. Mas para eu falar em causa, eu não tenho amparo, né, científico para isso. Mas eu posso falar que ele que ele contribuiu. E esse momento de pandemia que você se refere muito bem lembra, puxa, pode ser sim um contexto que muitas pessoas estão sendo afligidas por comportamentos obsessivos, por pensamentos obsessivos, por transtornos mentais e prova disso, o pessoal está fazendo os estágios aí, nós estamos vendo nas pesquisas, as notícias que estão sendo veiculadas, o quanto tem aumentado o número de pessoas em sofrimento psíquico, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas também com outros transtornos, quiçá o toque, que a partir de uma necessidade saudável, que é lavar as mãos, podem ter uma interpretação distorcida dessa necessidade e fazer disso não, me expressei mal. Isso se constituir como um transtorno. Né? Muito bem lembrado. Ah, entendi. Obrigado pela explicação, professor. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês aqui um. Vamos ver. No.
Vocês visualizam a minha tela? Sim. Sim. Já ouviram falar sobre matriciamento? Não lembro. Alguém já ouviu falar nesse termo? Eu não. Tá, vamos. Vou sair de novo aqui do compartilhamento, gente. Dá licença, tem alguém querendo entrar na aula? Fernanda, eu vou colocar você aqui, pode ser como... Deixa eu ver se eu consigo fazer com que você receba o pessoal que tá chegando aí. Tá bom, Fê? Tudo bem. Eu acho que se alguém entrar aí agora, você consegue admitir. Faz essa gentileza para nós. Apareceu uma mensagem aqui para mim. Você é um apresentador, é isso? Isso. Obrigada. Se alguém chamar para entrar, você admite, por gentileza. Tudo bem. Olá. Voltaram a vir aí, né? Sim. Legal. Matriciamento é um termo que nós precisamos discutir um pouco quando falamos em clínica ampliada e saúde mental. E muito provavelmente você vai se deparar com esse termo se um dia você for trabalhar no serviço público. E mesmo que você não vá para o serviço público, é importante que você, atuando lá no serviço privado ou no seu próprio consultório, você tenha clareza do que significa esse termo numa proposta de saúde ou para uma proposta de saúde. Ele é chamado de matriciamento ou apoio matricial como sendo uma estratégia, como sendo um modo, como sendo uma concepção de se produzir saúde. A ideia por trás da palavra, do conceito, da concepção, é um processo de promoção de saúde compartilhado, sendo que o matriciamento se constitui como uma proposta de intervenção pedagógica terapêutica. Pedagógica no sentido de ensino, de uma proposta compartilhada entre equipes e profissionais, terapêutica, com a ideia de promoção de saúde, de prevenção do adoecimento. Nós temos conversado aqui na nossa disciplina e nós temos visto como a saúde mental ela foi abordada ao longo da história, como as pessoas em sofrimento psíquico foram tratadas. Tradicionalmente e ainda hoje, os sistemas de saúde eles se organizam de uma forma vertical. Em qual sentido? No sentido de que a pessoa em sofrimento busca um profissional de saúde e se este entende a necessidade de fazer um encaminhamento para um outro profissional, esse primeiro profissional escreve num formulário timbrado, carimba, assina, dá para esse paciente e faz o devido encaminhamento. É como se esse processo, que é tão comum, e muito provavelmente você já tenha visto ou vivenciado, seja uma transferência de responsabilidade. Você vai ao médico e ele fala, não, isso é um caso de um especialista tal. Aí eles dão um encaminhamento. É um formulário próprio, timbrado, carimba-se, assina, te deu encaminhamento. É como que se esse profissional lavasse as mãos e falasse, agora não é mais comigo. O mesmo acontece
com médicos, com psicólogos e com muitos outros profissionais. Isso acontece lá na UBS, quando a pessoa é atendida pelo clínico geral, que o encaminha para um especialista da medicina, para um urologista, para um cardiologista. Mas isso pode acontecer quando essa pessoa relata questões de sofrimento psíquico, que esse profissional que faz o primeiro atendimento encaminha essa pessoa, por exemplo, para uma avaliação psiquiátrica, para o psicólogo. Essa pessoa sai da UBS com um papelzinho na mão e se dirige até o CAPS do seu município. Tradicionalmente, e de alguma forma, isso ainda acontece com muita frequência. A proposta, a estratégia, a concepção, chamada matriciamento ou apoio matricial, ela vai na contramão dessa ideia. Ela propõe uma intervenção que seja compartilhada, uma intervenção que seja coletiva. Ela propõe a ideia de uma rede de apoio, uma rede terapêutica. Da forma tradicional, da forma como era e como ainda acontece, mencionei que é como que se o profissional lavasse as suas mãos e como que se fosse uma transferência de responsabilidade. A comunicação, ela se dá, como eu mencionei aqui, né, por meio de um formulário. Mas a resolubilidade, os efeitos terapêuticos, eles não são adequados, ou eles não são proporcionados, talvez. E eu gostaria que você começasse, ou ao me ouvir, pensasse nessa estratégia, nessa concepção, como uma rede integrada. Pensasse nessa estratégia, nesta concepção que estamos aqui chamando e estudando, que é o matriciamento, o apoio matricial, como uma rede integrada de saúde, de assistência à saúde, de promoção de saúde. Uma nova proposta. Uma proposta que visa proporcionar uma relação horizontal entre os serviços e os profissionais que compõem uma rede de atenção à saúde. Neste sentido, vale também nós mencionarmos e frisarmos aqui que nenhum profissional é superior ao outro dentro de uma rede de saúde. Tradicionalmente, talvez até mesmo culturalmente, o médico possui uma autoridade que, por alguma questão, acredito que cultural, faça com que haja uma aura de superioridade para com os outros profissionais, o que é um engano, um equívoco muito grande. Ele é um profissional de saúde, assim como o psicólogo o é. Assim como o enfermeiro o é. Assim como o técnico de enfermagem o é. E apesar de que cada um vá atuar na sua área do conhecimento, o matriciamento propõe uma integração numa relação horizontalizada. O médico me envia
um formulário com um timbre, com um carimbo, dizendo que fulana precisa ser atendida com psicoterapia. Eu, psicólogo, recebo, amém, médico. Vamos lá iniciar a psicoterapia. Não é bem assim. Ou pelo menos não deveria ser bem assim. A ideia do matriciamento, ela é integradora, ela é coletiva e ela é uma relação horizontal. O profissional sugere, mas essa sugestão ela não pode se ater somente a um documento escrito, a um lavar de mãos ou a uma transferência de responsabilidade. Essa horizontalização que eu estou mencionando, ela vai partir ou ela vai se estruturar em dois tipos de equipe, que é a equipe de referência e a chamada equipe de apoio matricial. Vamos ver o que isso significa. Eu trouxe essa citação do Campos e do Domit de 2007, que vai falar da relação entre essas duas equipes. Qual que é a equipe de referência? É a equipe, por exemplo, da UBS, que atendeu aquela pessoa que está lá reclamando de dores de cabeça muito fortes e intensas. Essa é a queixa daquela mulher que foi até a UBS, por exemplo. E ali ela vai ser atendida por uma técnica de enfermagem, por uma enfermeira, talvez ali no momento de triagem, depois por um médico, muito provavelmente um clínico geral. Mas eu tenho ali também, muito provavelmente, profissionais que compõem uma equipe da estratégia de saúde da família, lembram? E a ideia da equipe de apoio matricial, que também vai ter, pertencendo a essa equipe, um profissional, muito provavelmente, ou pelo menos a ideia, a concepção vai estar muito clara para todos esses profissionais que ali estão, é que há a necessidade de que essa proposta, que esse atendimento seja integralizado. E aí vamos lembrar daquele princípio do SUS, da integralidade, que esse atendimento seja estabelecido de forma coletiva entre todos os profissionais e entre todos os serviços. A citação do Campos e do Domit nos ensina assim: apoio matricial e a equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, porque objetivam ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica, vejam, entre distintas especialidades e profissões. Clínica ampliada que ultrapassa, que transpassa as paredes daquele consultório e que proporciona uma integração dialógica, um diálogo, uma discussão entre médico e psicólogo, psicólogo e psiquiatra, psiquiatra e enfermeiro, enfermeiro e assistente social e técnico de enfermagem. E nessa integração dialógica, integrada e coletiva, eu tenho o matriciamento acontecendo. Tudo bem até aqui? Perguntas, comentários, dúvidas? Tudo bem? Então, o matriciamento é essa proposta de integrar as equipes de referência, de proporcionar um atendimento coletivo, cooperativo entre as equipes e entre os profissionais. O profissional de saúde, ele vai pensar na construção de um projeto terapêutico singular, ou chamado individual. É uma proposta que aborda, ou que deve abordar, todas as dimensões possíveis de desenvolvimento daquela pessoa.
suas dimensões biológicas, psíquicas, sociais. E aqui, nessas dimensões biopsicossociais, eu tenho a atuação do médico, a atuação do psicólogo e de psiquiatras, a atuação de assistentes sociais, por exemplo. Veja que é importante mencionar que o matriciamento ele não se resume ao encontro de profissionais de duas instâncias. Por exemplo, o médico da UBS se encontra com o psicólogo do CAPS. Não é só isso. Esse arranjo entre os recursos, eles precisam acontecer e estarem integrados para que todos os serviços e todos os profissionais estejam em constante diálogo. O que o matriciamento não é? O que o matriciamento não é? O matriciamento não é encaminhar a pessoa a um especialista. Isso não é matriciamento. Talvez esse encaminhamento, por si só, lá no papel timbrado, carimbado e assinado, seja só uma transferência de responsabilidade, mas não é matriciamento. E aqui eu quero fazer uma pergunta, se vocês me permitem. Dentro disso que está sendo posto, como que seria esse encaminhamento a um especialista? Dentro de uma proposta, de uma concepção, de uma estratégia matricial. Alguém? Povo, vocês estão aí? Eu tô aqui, Desculpa, que meu filho acordou, tava aqui auxiliando. Imagina. E aí, alguém se arrisca? Eu não sei, professor. Pergunta de novo, por favor. Claro. A gente mencionou que, tradicionalmente, os encaminhamentos são feitos lá como que sendo uma transferência de responsabilidade. A pessoa busca um profissional com uma determinada queixa, esse primeiro profissional entende que não é com ele, né, que essa pessoa precisa de um especialista, e ele, com um papel timbrado, carimbado e assinado, entrega esse papelzinho na mão da pessoa e fala para ela buscar um especialista. E nós estamos vendo que esse encaminhamento por si só, nesse modelo, não é matriciamento. Nós estamos falando aqui de uma estratégia, de uma concepção, de um modo de se promover saúde que propõe uma integração entre os serviços e os profissionais numa relação horizontalizada. Então, como que nós podemos pensar nesse encaminhamento a um especialista dentro do matriciamento? Essa foi a pergunta. A equipe integrada avaliando a situação e fazendo essa solicitação? Como, Fernanda? Seria tipo de uma forma multidisciplinar? E aí, como que eu vou fazer isso? Bom, vamos pensar, ó. Você é psicóloga, melhorar aqui a pergunta, tá? Você é psicóloga e está atuando no CAPS. Não, na UBS, do seu bairro lá. Aí a pessoa vai ao médico, queixando-se de fortes dores de cabeça. Por algum motivo você tem contato com essa pessoa ali nesse atendimento. E você entende que ela necessita de uma avaliação psiquiátrica. Você faz um encaminhamento para o psiquiatra lá do CAPS. Dentro de uma proposta matricial, como seria esse encaminhamento da sua parte? Eita,
Acho que eu apertei, né? Ô, professor, esse É que encaminhamento assim, ser assistido e entrar em contato com o profissional, ver como foi resolvido, né? Como está sendo o processo. Como, isso. Givanildes? Não entendi? Ele é feito o encaminhamento e depois o psicólogo vai acompanhando, junto O com o outro processo. profissional, como está sendo o processo. Opa, já tô Professor, num caminho de matriciamento. Por isso que eu eu pensei tenho em equipe Não só multidisciplinar. encaminhar e passar para o outro e esquecer. Isso. professor, eu Sim. pensei também que esses profissionais podiam conversar a respeito do paciente, né? Por exemplo, eu entro em contato com esse profissional, eu falo sobre as minhas percepções, algo assim, para que esse profissional já receba esse paciente tendo uma assim, daquilo que ele percebeu, daquilo, não sei, pensei assim. Isso também. Olha, Professor, sim, sim, quando é no posto de saúde, né? Ah, No posto de saúde, eles se reúnem, né? Todas as semanas para falar sobre aquele paciente, né? Como assim, a ó? reunião. Isso é o psicólogo, ele tem reunião com o fonoaudiólogo e com o pediatra da criança, vamos supor que Aham, seja uma criança, né? Então aham, eles ficam se comunicando. Por exemplo, precisa da criança passar no neuro. Aí eles encaminham para o neuro e eles vão se conversando nessas reuniões. Um precisa do outro, né? E o Eles encaminhamento, O encaminhamento, por exemplo, como no que ele caso se de uma dá? criança, é feito num relatório, né? Eles fazem uma solicitação, na verdade, para essa criança estar passando como no psicólogo. O psicólogo, se precisa de passar no neuro, ele também vai fazer um encaminhamento, uma solicitação. Ele faz um documento, né? Falando, ó, você precisa de passar, vou encaminhar você para o neuro. Aham, Aí ele faz tipo um requerimento, na verdade, né? Faz numa receita, num papel lá timbrado, como o senhor falou, solicito, né, que o paciente fulano de tal seja encaminhado para avaliação com o neurologista. É assim. sim. Bom, Mas o papel do psicólogo é saber se esse paciente está sendo bem assistido, ou se parou em algum profissional ali, ou se foi interrompido. isso, Gil. Isso aí. Essa é uma proposta matricial de encaminhamento. Posso utilizar, sim, um papel timbrado, posso utilizar lá um formulário próprio de encaminhamento. Mas a ideia matricial é que exista uma interação dialógica, que exista uma verificação de como foi esse atendimento, quais foram as percepções desse profissional lá, quais são os resultados que ele obteve, para que ele me dê um feedback, o que é chamado de contrarreferência do que foi feito lá. Vejam que nós estamos falando de uma proposta pedagógico-terapêutica que propõe a integração e um atendimento coletivo entre profissionais e os serviços. Então, essa interação dialógica, essa conversa, esse feedback, ele precisa fazer parte desse encaminhamento. Muitas vezes, né, como a Silvana menciona, tem a reunião lá num equipamento de saúde, mas quando acontece o encaminhamento, falta o diálogo, falta o contato com esse profissional para onde essa pessoa foi encaminhada. Então, dentro de uma proposta matricial, precisa estar havendo também o contato lá com esse profissional. Senão, torna-se lá um encaminhamento tal como era, ou tal como é tradicionalmente falando, né? O que o matriciamento não é também, pode falar, Gil. É que a demanda, às vezes, é muito alta no pronto-socorro, aí vai passando batido isso daí. Para dar conta de atender quem está ali, um profissional só, às vezes não acontece como deve ser.
A É, Adriana, professora, até comentou ontem falando que ela trabalha, acho que lá na Vila São Pedro, e é uma psicóloga para 60 mil pessoas. Então, realmente, isso que a Gil falou é bastante interessante. É a realidade, né, da situação brasileira. então, aí está um ponto que vocês tocam importante. A demanda é muito alta, né? Claro. Mas, mas ela não pode se constituir num impeditivo para as propostas de atendimento integral. Senão a gente justifica uma ação deturpada, segregadora, uma ação limitada, uma ação talvez hospitalocêntrica, porque a demanda é muito alta. Vejam, Sim. concordo, viu, Gilvanildes, Fernanda, concordo e entendo. A demanda é muito alta, gente. E a Adriana mencionou ontem sobre a UBS São Pedro, eu acredito que lá deva ser uma demanda muito alta. Mas esse olhar humanizado, esse olhar integrado, esse cuidado, essa concepção de matriciamento, ela não pode ser perdida de vista pelo profissional. Ah, Marcos, mas eu atendo 100 pessoas, 200 pessoas. Meu amigo, você está aí atuando aí, não está? Então não perca de vista uma proposta de um atendimento integral, humanizado. Ah, mas, bom, então você presta concurso e vai para outro lugar. Mas preste um serviço adequado, qualificado onde você está. Faça o melhor com o melhor que você tem. Porque nós temos muitas profissionais no serviço público de saúde que limitam a sua prática ou deturpam a sua prática afirmando uma alta demanda. E olha só, vou frisar, tá? Eu entendo que a demanda é muito alta e que isso causa muitos prejuízos, inclusive para os próprios profissionais. Mas essa não pode ser uma justificativa para um atendimento verticalizado, para um atendimento hospitalocêntrico, para um atendimento baseado no modelo médico, toma aqui o seu remédio, tchau, vai embora, ou toma aqui o seu encaminhamento, agora não é mais problema meu. Tá fazendo sentido para vocês? Isso aí, gente, faz sentido ou não? Sim, professor. Faz. É muito, Faz, professor. é muito trabalho. Mas essa concepção ela tem que fazer parte da minha prática. Sem querer resolver os problemas do mundo, porque a gente não vai conseguir, é claro, né? A gente não vai conseguir resolver os problemas lá da Vila São Pedro, como a Adriana mencionou que está atuando lá. Não, nós não vamos conseguir. Nós não vamos resolver o problema de todo um bairro, de toda uma região onde nós estivermos trabalhando. Mas eu não vou perder de vista a minha prática profissional com embasamento teórico-científico, a minha prática profissional humanizada, a minha concepção do outro enquanto pessoa, enquanto ser humano, que não é a doença que está diante de mim, mas é a Maria, é o Manuel, é o Sebastião, é a Fernanda, é a Thalita, é a Silvana, é a Gilvanildes, é a Lesiane, a Ana. São pessoas que estão diante de mim. E essas pessoas, o Marcos, tem necessidades biológicas, né? Tem necessidades psicológicas, tem necessidades sociais. Eu lembro uma vez que eu estava no CAPES e tinha um menino que frequentava lá, um rapaz, né? Um senhor. E ele chegou suado, bastante suado pela manhã, estava assim pálido e tremendo. Eu olhei para ele assim, eu falei, opa, e eu psicólogo.
E aí a assistente social estava por perto, eu chamei ela, falei, olha como que tá o fulano, você percebeu? E eles estavam tomando café da manhã, né? E ele tremendo, suando, pálido. Aí a gente chamou a assistente social e eu. Ô, fulano, você tá bem? Ah, tô bem, tô bem. Ele tinha retardo mental. Tinha não, tem, né? Tá vivo ainda, espero. Tem um retardo mental. Ele falou, não, tô bem, tô tranquilo, tal. Falou, cara, você tomou café, comeu alguma coisa antes de vir pra cá? Não, não comi. Você jantou ontem? Não, não jantei. E como que você veio? Ah, eu vim a pé porque eu tava sem dinheiro da condução. Quanto tempo você gasta para vir a pé até aqui? Ah, quase 1 hora. Eu falei, ah, então tá bom. A gente pode fazer uma visita na sua casa? Ah, não, pode sim. Então hoje a gente vai lá, tá bom? Que horário que você vai estar lá? Eu vou estar lá à tarde. Ah, então tá bom, a gente vai lá à tarde. Aí pegou o assistente social e eu fomos lá à tarde na casa dele. Puxa, ele morava num cômodo, assim, em condições bem precárias. Estava faltando alimentos para ele. Muitas dificuldades. E a proprietária da casa, na qual ele era inquilino, nos relatou que a irmã, que era a cuidadora, levava de vez em quando alimentos para ele. E esses alimentos que ela estava levando não estavam sendo suficientes. E olha, ele tinha um benefício. Só que quem recebia o benefício era a irmã. E aí a gente entrou em contato com a irmã e esse atendimento foi se desenrolando. Percebem, gente? A demanda é alta. Mas eu, dentro do possível, eu preciso ter os olhos atentos a essa clínica ampliada que ultrapassa a queixa que está diante de mim. Às vezes a pessoa está com fome e ela precisa comer. Muitas vezes está havendo uma dificuldade lá no sistema familiar. E isso precisa ser foco de atenção no atendimento. Muitas vezes aquela dor de cabeça que precisa de uma prescrição medicamentosa, puxa, é decorrente de um sofrimento psíquico intenso lá no contexto familiar onde essa pessoa vive. Aquela dor nas costas que o médico vai e prescreve um medicamento e não passa, e toma outro e não passa, e vai fazer exames e não passa, ela pode ser decorrente de um processo de somatização de um sofrimento psíquico. Então é esse olhar mais amplo, humanizado, que nós não podemos perder. Independente da demanda, e eu entendo, vou mencionar isso novamente, que dá trabalho, a demanda é muito alta, mas nós não podemos colocar os óculos do tipo, a demanda é alta, então eu vou ficar aqui na minha sala. Ou fazendo o que eu posso, sabe? Isso a gente encontra, infelizmente, nas recepções dos próprios serviços de saúde. Infelizmente. O profissional da recepção, ele é um profissional de saúde mental. Uma outra vez entrei num conflito saudável com a recepcionista lá do local onde eu trabalhava, porque ela insistia em atender os clientes pelo número do prontuário. E eu falei para ela, ô fulana, eles não são números, eles possuem nomes. Ah, Marcos, mas tem não sei quantos aqui, não dá tempo de atender todo mundo se eu for chamar pelo nome. Eu falei, não importa, eles têm nome, não são números de prontuário. Ah, mas eu atendo não sei quantos por dia. Eu falei, filha, eu vou fazer o quê? Você está atendendo pessoas, não números. É melhor você atender 10 pessoas do que você atender 1000 números. Aí a gente entrou numa conversa assim, mas acabou, né, ficando por isso mesmo depois. Mas percebem, gente, senão a gente coloca a lente da, puxa, a demanda é alta e meu trabalho vai ser assim mesmo. Oi, gente, quem tá chamando? Lisiane. Que o professor trouxe uma profissional, uma colega sua, né, que trouxe umas histórias muito... E aí, sempre eu lembro desse depoimento que ela fez, eu esqueci o nome dela,
E da luta que ela teve atrás do menino lá para dar um nome para ele, da história dele. Então, ela fez uma grande diferença na vida dele, né? Nossa, foi muito, eu acho assim, que foi uma das aulas assim que eu aprendi muito, assim, e ela como profissional, né, e a gente como futuros profissionais, assim, e é o que o professor está falando agora, da diferença, da qualidade do atendimento, né? É. Olha, não saiam daqui e vão lá para a UBS, lá para o CAPS, lá para a sua clínica, lá para um hospital, imaginando que você vai resolver todos os problemas do mundo, porque você não vai e eu também não vou. Mas saia daqui com embasamento teórico, científico, sabendo o que você está fazendo, com um olhar humanizado, com um olhar ampliado, com um olhar que vê pessoas e não doenças. Professor, Sim? tem alguém aí na lista de espera para entrar? Porque tem duas algumas sinalizando que não consegue entrar. Não sei, Fê, eu deixei aí para você ver isso. Não está conseguindo ver? Para mim não está aparecendo ninguém. Ah, É por isso então acho que... Não, para mim eu não vejo que eu tô com a tela compartilhada, né? então tá bom, então tá Mas certo. eu vou tentar verificar aqui. Talvez a pessoa não esteja entrando por algum outro motivo. Deixa eu ver. Professor, é a Thalita e a Tamires que nem estão conseguindo entrar. Para mim também não está aparecendo, Fê. É Para elas. a mesma que aparece para você. Obrigada. Elas devem estar com outro tipo de problema, viu? Ixi, agora deixa eu tentar compartilhar de novo aqui, peraí. Voltou a minha tela aí, gente, para vocês? Ainda tá Não, tá como NJ. Para mim aparece assim. Peraí. Agora acho que apareceu Agora novamente, né? Agora sim. Legal. Obrigado, Fê. Obrigado, Gil. Bom, o matriciamento ele não é encaminhamento ao especialista, ele também não é atendimento individual por um profissional de saúde mental, né? E o matriciamento também não é uma intervenção psicossocial coletiva realizado apenas pelo profissional de saúde mental. O matriciamento ele é um atendimento coletivo entre todos os serviços e entre todos os profissionais envolvidos nesse atendimento. Quando solicitar um matriciamento, veja, a gente está falando de uma proposta, de uma concepção que busca integralizar os serviços e fazer do atendimento da atenção à saúde uma proposta coletiva. Então eu vou solicitar o matriciamento quando a equipe de referência sente necessidade de apoio de saúde mental. Por exemplo, o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem lá da UBS atende uma pessoa com algumas queixas e eles entendem que há uma demanda relacionada a um sofrimento psíquico. Então eles entram em contato com os profissionais de saúde mental da própria UBS, do CAPES, fazem ali uma interação dialógica, um possível encaminhamento, talvez essa ligação, essa interação, essa discussão aconteça antes mesmo do encaminhamento. Então, quando a equipe de referência sente necessidade de um apoio da saúde mental,
puxa, há necessidade de se solicitar o encaminhamento. Quando se necessita de suporte para realizar intervenções psicossociais, puxa, quando eu vejo que por trás daquela queixa existem demandas sociais, na qual eu preciso de uma atuação de uma assistente social, por exemplo, uma dificuldade com alimentação, com deslocamento, algum tipo de dificuldade no contexto familiar. Então, eu também vou necessitar aqui de uma atuação do profissional de assistência social, do serviço social. Há necessidade de se solicitar o matriciamento para integração do nível especializado com atenção primária no tratamento de pacientes com transtorno mental. Por exemplo, dentro da UBS está acontecendo um grupo terapêutico para mulheres maiores de 60 anos. Por exemplo, tá? Mas dentro desse grupo, algumas mulheres têm demonstrado comportamentos, sintomas de transtornos mentais mais graves. Puxa, eu solicito um matriciamento, essa atenção integral junto ao serviço do CAPS, ao Centro de Atenção Psicossocial. Faço contato com os profissionais de lá. Não mando essa mulher para lá, mas eu convido esses profissionais do CAPS para, de forma coletiva e integrada, atender essa mulher também. Uma outra situação é quando a equipe de referência sente necessidade de apoio para resolver problemas relativos ao desempenho de tarefas, né? Mais uma vez aqui, a presença talvez da assistente social, trabalho, oficinas de geração de renda. Talvez a pessoa está lá na UBS com queixas de sintomas depressivos, porque está desempregada, mas ela tem algumas habilidades e ela não está encontrando ali, desenvolvendo seus próprios recursos. E eu sei que lá no CAPS tem oficinas terapêuticas, lembram que conversamos sobre isso na aula passada? No CAPS tem oficinas terapêuticas de geração de renda. Puxa, eu ligo lá no CAPS, converso lá com os profissionais de lá. Eu sou psicólogo, meu nome é Marcos, aqui da UBS e tal. Eu estou atendendo uma paciente, uma cliente aqui no meu grupo terapêutico, que está com essas demandas, com essas queixas, com esses problemas. Eu fiz uma avaliação, eu entendo que é uma questão de desenvolvimento de algumas habilidades. Haveria a possibilidade de vocês poderem fazer uma avaliação dela e talvez inseri-la num grupo de geração de renda por aí? Ah, sim, Marcos. Sim, pode encaminhá-la para cá. Encaminhe. Amanhã ela vai. Legal. Puxa, depois de amanhã eu tô ligando. Ô, fulano, eu gostaria de falar com o fulano. Ah, você atendeu a minha paciente? Atendi. E aí, como que foi? Ah, não, combinamos para que ela inicie aqui no grupo de geração de renda depois de amanhã. Ah, legal. Obrigado. E essa senhora não foi mandada para o CAPS, ela continua sendo minha paciente aqui na UBS. Tudo bem? Até aqui? Vamos lá. Professor, Sim? quando eu era mais nova, né, que eu fazia o tratamento lá na ACD, tinha esse tipo de situação. E aí, Fê? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Médico, às vezes eu fazia fisioterapia, né? E o médico, às vezes, ia lá no meu atendimento para ver como é que estava, se estava tudo certo, estava enfrentando alguma dificuldade, eu estava sendo muito bem assistida pela equipe dentro da ACD. É um trabalho muito interessante. Eu passei por isso e é muito gratificante você se sentir que você está sendo acolhida, que você está tendo uma atenção específica, né? Diante de você. É bem interessante isso. Legal, Fê, legal você compartilhar essa experiência. É necessário, viu? Importante. Bom, vocês lembram que nós comentamos em
acho que há 2 aulas sobre a estratégia de saúde da família, o programa, né? Então nós temos as equipes de saúde da família, que vão estar aí compondo ou respondendo por uma UBS, por 2, por 3, enfim, de acordo ou dependendo de cada município, mas eles são uma equipe importante para favorecer o apoio matricial e essa proposta de integralidade e de um atendimento coletivo. Alguns instrumentos do processo do matriciamento, a elaboração do PTS. PTS é uma sigla que você vai entrar em contato com frequência, e é o projeto terapêutico singular, que eu mencionei agora há pouco. Um projeto terapêutico elaborado para o atendimento daquela pessoa, compondo aí e abordando todas as suas necessidades, com um planejamento terapêutico, com objetivos a serem alcançados. Esse projeto ele é elaborado com a equipe multidisciplinar, com a participação e cuidado e atenção de todos. Um outro instrumento é a interconsulta, também compõe aí instrumentos de processo matricial. Não é tão comum a interconsulta, eu acredito que após agora a pandemia vai ficar muito mais comum, muito mais frequente, né, as teleconsultas, mas ainda não é tão comum. A consulta conjunta, importante instrumento também do processo do matriciamento, talvez dentro de um mesmo serviço, por exemplo, o médico vai fazer uma avaliação de uma paciente minha. Puxa, eu posso estar junto. Eu e o médico e eu, vamos fazer essa consulta juntos. Eu trabalhei com um psiquiatra, Dr. Maurício, não me lembro sobre o sobrenome dele, excelente profissional. E ele gostava muito da consulta conjunta, pensando no matriciamento. Então, as consultas dele, muito frequentemente, eram acompanhadas ou eram realizadas em conjunto com outro profissional. As visitas domiciliares, como eu mencionei, os grupos, como nós vimos aí, os grupos terapêuticos, as oficinas terapêuticas, a educação permanente, a abordagem familiar, entre outras, são instrumentos que compõem o processo do matriciamento. Essa proposta, esta concepção integralizadora de atenção coletiva entre os serviços e entre os profissionais. Professor? Oi? A consulta conjunta, quando é da mesma especialidade, 2 neurologistas na mesma sala, também é uma consulta conjunta ou não? Só quando são de especialidades diferentes? É uma consulta conjunta, mas talvez não para uma proposta matricial, né? Talvez aí para uma opinião, para uma percepção daquele caso, né? Porque eu já enfrentei isso, né? Não há nada a ver quando eu tinha convênio. Às vezes, devido à minha deficiência, né, vamos dizer assim, aí vinha outro médico da mesma especialidade para me ver, para ver se eu sentia alguma coisa, quando eu sentia algum sintoma, né? Por exemplo, uma dor de cabeça. Aí vinha, porque às vezes o que eu percebia era a curiosidade, vinha mais a curiosidade de saber da minha deficiência do que o que eu estava sentindo em si. Então, por isso que eu perguntei. Legal. Bom, essa imagem que vocês visualizam aí, ela demonstra, né, esse atendimento em rede, interligado. Você vê esse monte de casinha, cada uma representando um serviço.
Está o CAPS ao centro, as unidades básicas de saúde, os prontos socorros, os núcleos de saúde da família, hospital geral, as residências terapêuticas. Lembram? O CAPS infantil, centros comunitários, CAPS álcool e drogas. E aí eu tenho essas outras casinhas menores que são os programas de saúde da família ou as estratégias de saúde da família que são compostas por equipes, lembram disso? E as flechinhas aí mostrando a família, as flechas não, né? Os traços que interligam toda essa rede, mostrando a família, a escola, os vizinhos, as praças, o trabalho, numa proposta de integração, de visão integral, coletiva, humanizada, que se constitui o matriciamento, o apoio matricial. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Aqui estão as nossas referências. A Dulce Helena Chaverini, que é organizadora desse guia prático de matriciamento em saúde mental do Ministério da Saúde. Foi utilizado aqui para a elaboração desse material. E eu utilizei também esse artigo que está publicado na Physis, Revista de Saúde Coletiva, que é do Roberto Henrique Amorim de Medeiros. O título do artigo é Uma noção de matriciamento que merece ser resgatada para o encontro colaborativo entre equipes de saúde e serviços no SUS. Perguntas, por gentileza, ou comentários, considerações, fiquem à vontade. Não? Então eu agradeço. Tudo ok, professor. Não entendi, Fê? Para mim está tranquila a matéria de hoje. Legal. Que bom. Bom, leiam, tá bom? Se aprofunde. Não fiquem só com o conteúdo de aula dentro do possível. Busquem mais informações. Busquem o aprofundamento das leituras, que é importante, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço para vocês e até a próxima, né? Um bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Obrigado. Tchau. Bom dia. E uma boa Bom dia. semana. Tchau, meninas. Tchau, Tchau. Fê. Tchau, obrigada, gente. Tchau.